Gente, se eu ganhasse R$1 toda vez que me perguntam quanto custa para reformar um apartamento, eu nem estava mais aqui não, eu estava lá em Bahamas. Então, pensando nisso, hoje eu vou abrir uma planilha de gastos de uma reforma de um apartamento que foi mostrado todos os detalhes dele aqui no canal, no review do projeto. Um apartamento de 37 metros quadrados, pequenininho. Então a gente vai conseguir entender todas as proporções, qual foi o gasto de cada coisa, todos os percentuais de tudo, tá? E sendo um caso real que foi explicado aqui no canal, fica muito mais fácil e palpável da gente conseguir entender o porquê de cada valor, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas e não conhece esse projeto, eu vou deixar ele na descrição, vou deixar ele no final desse vídeo aqui. O ideal é que você tenha assistido esse vídeo antes. Então, eu vou deixar aqui no card só um tour review do projeto 3D para você conseguir entender os detalhes. É 2 minutinhos, depois você volta aqui para conseguir entender melhor ainda os detalhes financeiros, tá? Agora deixa de enrolação, vamos começar. Gente, um adendo antes de começar a falar dos valores. Esse projeto foi executado no final de 2022, o comecinho agora de 2023, na cidade de Brasília, né, em Águas Claras. Então, mudando a região, mudando o porte, mudando o padrão, tudo muda. Lá mais ao final do vídeo eu vou falar do percentual de cada gasto. Então, serve para você conseguir entender em questão de percentual de cada coisa, tá bom? Eu dividi em 2 tipos de gasto. Então, eu vou dividir material e mão de obra. Então, vamos começar pelo material. O primeiro é o material básico, que é argamassa, rejunte, tinta, massa corrida. Então, esses materiais mais simples e básicos que a gente utiliza ali logo no começo da obra até o final da obra, custaram R$ 1.797. Bom, o segundo gasto são os materiais elétricos e as luminárias. Material elétrico aqui a gente precisou mexer um pouco mais, que tinha fiação para trocar, a parte de disjuntores para reforçar. Então, tinha alguns reparos elétricos que precisavam ser feitos, além da instalação do luminotécnico, que é a parte ali dos spots, perfil de LED, fita de LED. Então tem que deixar isso tudo preparado e previsto. Então tem muita fiação para passar. Mas falando um pouco de luminárias, aqui foi um pouco mais conservador. Se você for olhar lá o projeto, você vai ver que a gente não trabalhou com muitas luminárias, né? Então não tem muito lustre, pendente. Então essas luminárias que normalmente carregam um pouco mais o orçamento quando é essa parte de luminárias. Então esse material elétrico que eu falei e as luminárias ficou R$ 2.566. Outro gasto também é em relação aos revestimentos e os rodapés, tá? Então eu vou destrinchar alguns dos revestimentos só para você conseguir entender como é que ficou lá no projeto. Ó, dos revestimentos, o que nós temos? Nós temos o Metro Black da Eliane, que é aquele que fica acima da bancada da cozinha. Temos o Bianco Grace Chloe Lux, que é o que fica lá no painel da televisão e lá no banheiro. Temos o Heat Grease, que é um cimento queimado ali que a gente utilizou no banheiro, tanto no chão quanto nas paredes, tá? Temos o piso vinílico que foi colocado no apartamento todo, menos no banheiro. E o rodapé de 10 centímetros de poliestireno pretinho que foi colocado no apartamento todo. Então todos esses 5 materiais aqui ficou R$ 10.394. O próximo já são as bancadas, tanto da cozinha quanto a bancada da cuba e do nicho do banheiro. Então na cozinha a gente utilizou a bancada de quartzo cinzas, que ficou R$ 9.000, mais R$ 1.000 em porcelanato para a gente conseguir fazer tanto a cuba do banheiro quanto o nicho do banheiro. Os dois são feitos de porcelanato, que é o mesmo porcelanato Chloe Lux lá que a gente utilizou no painel da televisão. O próximo gasto com materiais são os metais utilizados tanto na cozinha quanto no banheiro. Então é o toalheiro, o chuveiro, a torneira, o vaso a gente não mexeu, a pia da cozinha, a torneira e por aí vai. Então todos esses metais ficaram R$ 3.529. Outro gasto com material é o box que a gente utilizou. É um box que vai do chão até o teto, então ele é curtinho porque o banheiro era um pouco apertadinho, mas ele é alto. Então ele ficou R$ 1.300, aqui já está incluso já a instalação dele, que é pequena em relação ao material. Então por isso que eu coloquei ele aqui junto com o material. Outro gasto com material que é relevante, a ponto de eu conseguir mencionar ele aqui, são as cortinas. Então são 2 cortinas rolô, uma utilizada lá no quarto e outra na sala, só apenas essas 2. Elas foram instaladas com sistema de automação, então ela vai ficar um pouquinho mais cara, porque tem um motorzinho para conseguir fazer essa abertura e o fechamento de forma automática e programada, tá? Então essas 2 cortinas ficaram R$ 5.200 já instaladas. Então, somando toda essa parte de material, ficou R$ 34.786, tá? E, gente, falando a verdade, ninguém faz um vídeo direto ao ponto igual esse aqui. Então, deixa um like para ajudar aí. Nossa, não quero te pedir nada. Vamos seguir. Agora, vamos entrar nos gastos em relação à mão de obra, tá?
Primeiro gasto em relação ao pedreiro. Então o pedreiro teve algumas demolições que precisaram ser feitas, né? Então teve algumas paredes que precisaram ser demolidas, mas principalmente fazer cortes nas paredes para a gente conseguir colocar tomadas onde não tinha, levar ponto hidráulico onde não tinha, então fazer essa parte mais de quebradeira, mais nesse sentido, tá? E os gastos com o pedreiro ficou R$ 3.200. Outro custo com mão de obra também é o gesseiro para fazer o forro, né? Então a casa não tinha forro em lugar nenhum, só no banheiro, né? Que normalmente tem em todos os apartamentos. Então tinha muito trabalho ali de forro para ser feito. Era um forro liso, um rebaixamento mesmo liso, pontos de sanca, cortineiro na lateral, então era simples, mas nem tanto, tá? O custo do gesseiro já com o material, só porque o material aqui é pequeno, então eu coloquei ele mais como mão de obra, tá? Ficou R$ 4.000 o gesseiro já com material nesse caso. Outro profissional que precisou ser envolvido aqui é o eletricista, então a gente precisou instalar novos disjuntores ali, tanto para fogão de indução, tem algumas coisas que precisou ser colocada lá, então precisou reforçar essa parte aí de energia, iluminação, você fazer um circuito mais independente, então precisou de um eletricista, então o custo desse eletricista ficou R$ 3.000, tá? Na parte da hidráulica a gente mexeu muito pouco, então precisou de um profissional ali, do bombeiro hidráulico para conseguir fazer alguns ajustes. No banheiro praticamente a gente não mexeu em nada, mas na cozinha precisou fazer alguns ajustes, trazer um ponto de água para onde não tinha, o ponto do filtro a gente levou para outro lugar. Então o bombeiro hidráulico aqui, R$ 500, bem básico, tá? Outro profissional envolvido foi o pintor, então ficou R$ 1.500 só a mão de obra. O material das tintas e massa corrida, tudo ficou lá na parte dos materiais básicos, lá no primeiro top. O apartamento ele já tinha uma cerâmica um pouco mais antiga, então precisou ser feita uma regularização ali para conseguir depois assentar o piso vinílico. O profissional que fez essa instalação, tanto do piso vinílico quanto da parte dos rodapés, por R$ 2.200. A instalação das bancadas, seja da cozinha ou do banheiro, ficou R$ 2.500. Aí aqui fica R$ 1.000 para a bancada da cozinha, que para a instalação dela, o corte onde vai ser a cuba, então o corte onde vai ter o cooktop, então esse é o custo dos R$ 1.000. Os outros 1.500 são de fazer as bancadas esculpidas de porcelanato, mais a instalação, ó, tanto a cuba do banheiro quanto o nicho do banheiro, tá? Então os dois são feitos de porcelanato e tá nesses R$ 1.500 aí. Até aqui tá beleza, né? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Entrou a parte de marcenaria, gente. Marcenaria é pesado. Ainda mais nesse projeto. Então a gente tinha uma caixa de MDF no corredor, tinha armários com vidro canelado, ripado. Então era uma marcenaria um pouco mais elaborada, principalmente ali na parte da cozinha e nesse corredor central, tá? A marcenaria, apesar de ter a parte de MDF ali, que é uma parte que a gente pode pensar como material, ela é muito mais mão de obra do que material. O material é muito pequeno ali, as ferragens dobradiças e MDF é muito barato em relação a manufaturar ele. Então o marceneiro em si que custa caro, tá? Então para fazer o apartamento completo, que é o guarda-roupa, os gabinetes do banheiro, o espelho do banheiro que é ressaltado um pouco para fora com a iluminação para frente, a mesa do escritório, os armários da cozinha e aquele entrada lá, aquele corredorzão lá com aquele MDF. Então tudo isso ficou R$ 89.400. Então boa parte do orçamento vai ser marcenaria. Inclusive a gente vai até tirar ela em alguns pontos para conseguir avaliar qual é o peso de cada coisa, tá? Então totalizando o material e a mão de obra ficou R$ 124.185.000. E aí, era o que você esperava? Achou muito? Achou pouco? Tá, agora para completar, eu vou mostrar um gráfico para vocês com relação ao peso e o percentual de gasto em cada fase desse imaterial e mão de obra. Bom, gente, esse é o percentual de todos os gastos, né? Aí você vai ver que a marcenaria pegou 58%, ela distorce até um pouco, fica difícil de conseguir enxergar os outros, tem muita coisa que fica 1%, 0%. Então daqui para frente eu vou mostrar mais dois gráficos sem a marcenaria, para a gente conseguir visualizar de uma forma mais limpa, tirando a marcenaria. Ó, tirando a marcenaria, nesse aqui já fica um pouco mais fácil de conseguir entender o que é pesado. Ó, os revestimentos e rodapés tomaram 20% do orçamento, tirando a marcenaria. A marmoraria e a porcelanataria ali, as bancadas, por ser uma bancada sintética, né, de quartzo, acaba ficando um pouco mais caro, tá? Então ela puxou aí 19% do orçamento, tirando a marcenaria de novo. Aí a gente consegue ver metais, cortinas, a mão de obra, o pedreiro, o gesseiro. Então dá um pause aí, olha com calma. E de novo, tirando a parte da marcenaria, a gente olhando só em relação à mão de obra e material, ficou 34.786 de material e mão de obra 16.901. Então em questão de percentual, 33% ficou para a mão de obra e 67% ficou para a parte de material.
Bom, gente, volta o vídeo, analisa com calma, principalmente essa parte do percentual, dá um pause. Olha, eu sei que tem muita gente que consegue fazer com amigos, consegue baratear em relação ao material, compra com CNPJ, outros conseguem deixar um pouco mais barato ali em relação à mão de obra, tem algum amigo que consegue fazer essa parte de marcenaria muito mais barato. Então dá para você conseguir ter uma noção de valores ali, levando em consideração que os armários pesou bastante no orçamento por conta do tipo da marcenaria, tá? Muito vidro, metal, ripado, e a parte da bancada da cozinha especificamente por conta de ser uma pedra sintética. Se for utilizado um granito, alguma coisa mais simples, acaba ficando bem mais barato, tá? Bom, gente, é isso. E aí, o que vocês acharam? Achou que ficou barato? Achou que ficou caro? Já fez algum tipo de reforma que ficou parecido com isso aí? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos entender um pouco mais aí, trocar essa ideia, tá joia? Eu tenho um convite para te fazer. Se você gosta desse tipo de vídeo com informação de arquitetura, design de interiores, análise de projeto, inscreve aí que vai ser bem bacana para você. E se você quiser entender todos os detalhes desse projeto que é fruto desse vídeo, que é essa parte de orçamento, clica nesse vídeo aqui, ó, que nesse vídeo aqui eu destrincho ele, falo como é que ele era, como ele ficou. Eu acho que você vai entender muito mais esse vídeo aqui, depois você volta aqui e assiste de novo que vai fazer tudo mais sentido, tá? E esse outro aqui também vai ser bem bacana, você que está com essa parte de apartamento, querendo dar uma renovada, aumentar, acho que vai ser bacana para você também.